Ano após ano, realiza-se a comemoração sobre o sacrifício e a paixão de Cristo, conhecida como Semana Santa. Mas qual é o verdadeiro significado da Semana Santa? O que devo fazer neste tempo como cristão? É certo celebrá-la? O que a Bíblia diz sobre isso? Hoje, resolveremos todas essas dúvidas. A Semana Santa é o momento em que os cristãos lembramos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse período deve ser um tempo de reflexão, recolhimento espiritual e gratidão a Deus. Por quê? Porque graças ao sacrifício de Jesus na cruz, temos perdão para nossos pecados e a salvação de nossas almas. Em Romanos 6:23, somos lembrados que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus tomou nosso lugar na cruz, sofrendo o castigo que nos caberia a cada um de nós, e fez tudo isso por amor. É importante ressaltar que, como cristãos e filhos de Deus, reconhecemos todos os dias de nossas vidas o valioso sacrifício de Jesus na cruz. No entanto, durante a Semana Santa, temos uma oportunidade especial para aprofundar nossa fé e lembrar do sacrifício que transformou a história e nossas vidas. Esta é uma ocasião para nos voltarmos a Deus em oração, meditação e adoração, buscando um entendimento mais profundo do que significa seu amor e graça. A celebração da Semana Santa ocorre em dias diferentes a cada ano porque a morte de Jesus Cristo aconteceu perto da Páscoa judaica, uma celebração que é usada como ponto de partida para calcular a data. Os judeus utilizam as fases da lua para estabelecer seu calendário de festividades, e a Páscoa judaica é celebrada no dia 15 do mês de Nisan, que começa com a primeira lua nova da primavera. Nesse contexto, lembramos que na Bíblia, Êxodo 12 fala sobre a Páscoa judaica como a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Este é um precedente poderoso que nos ajuda a entender a libertação que encontramos através de Cristo. Foi no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., que se decidiu que a Páscoa cristã seria celebrada no domingo, o domingo da ressurreição. Este culto não se celebraria ao mesmo tempo que a Páscoa judaica, mas foi estabelecido como uma celebração anual. Este domingo representa o triunfo de Jesus sobre a morte, um evento central na fé cristã que nos dá a esperança da vida eterna. É fundamental que, como cristãos, exploremos o significado da Semana Santa em nossas vidas. Não se trata apenas de observar rituais ou assistir a cultos, mas de permitir que o sacrifício de Cristo transforme nosso coração. Ao refletir sobre seu sofrimento e amor, somos chamados a viver em comunidade, a amar e servir aos outros, como Jesus nos ensinou. A Semana Santa deve nos instar a ser um reflexo do amor de Cristo no mundo, mostrando compaixão, perdão e unidade. Então, neste tempo, convido você a parar, refletir e se aproximar de Deus. Pergunte a si mesmo: o que significa a Páscoa na minha vida? Estou vivendo de uma maneira que mostre minha gratidão pelo sacrifício de Cristo? À medida que continuamos nossa meditação sobre esses temas, exploraremos mais sobre a importância desta celebração e como podemos vivê-la plenamente. Por que Jesus morreu? Esta é uma pergunta fundamental que nos leva a entender o coração do cristianismo. Jesus entregou sua vida em nosso lugar para que pudéssemos experimentar o perdão de nossos pecados e desfrutar da vida eterna. É fundamental reconhecer que não há nada que, como seres humanos, possamos fazer por nós mesmos que elimine nossa maldade ou garanta nossa salvação. Nenhum esforço humano, nenhuma obra, pode igualar o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Na antiguidade, o povo de Israel foi libertado da morte e da escravidão no Egito graças ao sangue de um cordeiro macho sem defeito. Este evento é crucial na história do povo judeu, pois marca sua libertação e o início de seu caminho rumo à promessa. Assim como Deus providenciou um meio de salvação através do sangue do cordeiro na Páscoa judaica, também em Jesus encontramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício não apenas nos redime, mas também nos oferece a libertação do poder do pecado e da morte. Isso significa que, ao aceitar seu dom de graça, não dependemos mais de rituais ou sacrifícios adicionais, nem precisamos de intermediários humanos. Podemos nos aproximar diretamente de Deus para receber seu amor, seu perdão incondicional e a promessa da vida eterna. A Semana Santa é um período significativo no calendário cristão. Começa com o Domingo de Ramos e culmina com o Domingo da Ressurreição. Durante essa semana, são comemorados eventos vitais que nos mostram a intensidade e o significado dos últimos dias de Jesus na Terra.
É um tempo para refletir sobre seu sacrifício e seu imenso amor por nós. Um dos momentos mais emblemáticos dessa semana é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este evento ocorre no Domingo de Ramos, quando Jesus, acompanhado de seus discípulos, entra na cidade montado em um jumentinho. A multidão que o recebe é um reflexo da esperança e fervor do povo. Aplaudem, estendendo seus mantos e ramos de árvores pelo caminho, enquanto gritam Hosana ao filho de Davi. Este ato não apenas celebra sua chegada, mas também antecipa seu sacrifício, marcando o início de uma série de eventos que mudariam o curso da história. Em seguida, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos no que conhecemos como a Última Ceia. Apesar de saber que sua morte se aproximava, Jesus ansiava por compartilhar este momento significativo com seus amigos e seguidores mais próximos. Em um ato de amor, dá instruções a Pedro e João para que encontrem e preparem um lugar onde realizariam essa ceia. Uma vez reunidos, ele revela que um deles o trairá, uma notícia que inevitavelmente induz tristeza e desconcerto entre seus discípulos. No entanto, apesar da traição iminente, Jesus continua a ceia e compartilha o pão e o vinho com eles pela última vez na terra. Este momento é essencial, pois é aqui que ele institui a Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Este ato se torna um memorial de seu sacrifício na cruz e um lembrete da nova aliança que Deus estabelece com a humanidade através do sacrifício de seu Filho. Jesus convida seus seguidores a lembrar de seu sacrifício, fortalecendo assim sua fé e unidade. Uma das ensinamentos mais impactantes daquela noite é quando Jesus decide lavar os pés de seus discípulos. Este relato, que encontramos apenas no Evangelho de João, é um poderoso exemplo de humildade e serviço. Enquanto celebram a Páscoa, Jesus se levanta, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com uma toalha. Este ato, reservado normalmente para os servos, ressalta seu papel como verdadeiro servo e modelo do que significa liderar através do serviço. Ao fazer isso, ele nos dá um exemplo claro de como devemos interagir e servir uns aos outros. A semana culmina com a crucificação e ressurreição de Jesus, eventos que não apenas demonstram seu amor pela humanidade, mas também oferecem a esperança de redenção e vida eterna. É um lembrete de que, apesar dos momentos sombrios, sempre há luz no fim do caminho. Enquanto refletimos sobre o sacrifício de Cristo durante a Semana Santa, é crucial que permitamos que seu amor e ensinamentos transformem nossas vidas. Ao lembrar desses eventos significativos, somos desafiados a seguir seu exemplo de amor, humildade e serviço, e a viver nossa fé de maneira a refletir o imenso presente que recebemos por graça. A morte de Jesus foi muito mais do que um simples evento trágico, foi um ato profundo de amor e humildade. Ao longo de sua vida, ele demonstrou uma dedicação inabalável à missão que tinha pela frente e, no final, esteve disposto a sacrificar sua própria vida para que nossa relação com Deus pudesse ser restaurada e reconciliada. Sua disposição em se humilhar e dar sua vida é um testemunho do amor que tem por cada um de nós, assegurando assim a possibilidade de vida eterna. No jardim do Getsêmani, Jesus se dirigiu a um lugar afastado com seus discípulos, um local que se mostraria crucial em sua preparação para a obra mais difícil de sua vida. Ele reconhecia que estava prestes a enfrentar uma série de provas e sofrimentos incomparáveis. Para se fortalecer espiritualmente, retirou-se para orar, pedindo a Pedro, João e Tiago que o acompanhassem. Naqueles momentos de angústia, solicitou seu apoio, pedindo que orassem ao Pai junto a ele. No entanto, os discípulos, sobrecarregados pelo cansaço, sucumbiram ao sono e não cumpriram seu compromisso de intercessão. Apesar de sua desilusão, Deus não o abandonou. Em meio ao seu sofrimento e solidão, enviou um anjo para lhe oferecer força e consolo em sua angustiante luta. Na mesma noite, desencadearam-se eventos que levariam à traição de Judas e ao arresto de Jesus. A traição de Judas foi um golpe devastador. Mesmo sabendo o que iria acontecer, a dor causada por um ato tão desleal de um amigo deve ter sido inimaginável para Jesus. Além disso, enfrentou a negação de Pedro, que, apesar de sua bravura anterior, teve medo e se retractou de sua lealdade. Essa dor emocional, somada à injustiça do arresto e ao sofrimento físico que ele suportaria, foi um fardo pesado. No entanto, Jesus permaneceu firme e dedicou sua vida a cumprir o plano divino para a redenção da humanidade. Nesse contexto de sofrimento, percebemos a profundidade do amor de Jesus por Deus Pai e por cada um de nós. Ele estava passando por suas horas mais sombrias, mas seu amor o superou. Com determinação e um espírito admirável,
Jesus suportou valentemente a humilhação, os açoites, as zombarias e os constantes escupos. Enfrentou o horror de cada insulto com a serenidade que só provém de um amor absoluto, um amor que o levou a aceitar o abuso físico e emocional que lhe foi infligido durante seu arresto e crucificação. A crucificação, como forma de execução, era extremamente dolorosa e considerada vergonhosa. Era a morte reservada para os criminosos mais atrozes. Aqueles que eram crucificados não apenas enfrentavam uma dor física insuportável, mas também experimentavam uma profunda humilhação ao serem despojados de sua dignidade em público. Não era uma dor que chegava rapidamente ao fim. A morte por crucificação podia se prolongar por horas, enquanto a vítima debatia-se entre a vida e a morte, atormentada pelo sofrimento. Para piorar, Jesus teve que suportar as zombarias constantes daqueles que o observavam, que não perdiam a oportunidade de ridicularizar alguém que estava sofrendo na cruz. Mas, apesar de tudo, Jesus não se retraiu. Suportou a crucificação não apenas para morrer, mas para vencer o poder da morte ao ressuscitar. Seu sacrifício abriu a porta para a vida eterna para aqueles que creem nele. A magnitude de seu amor por toda a humanidade é assombrosa e não pode ser subestimada. A ressurreição de Jesus é o evento culminante que reafirma tudo o que foi profetizado sobre ele. O anjo que apareceu às mulheres suplicando que não tivessem medo, anunciou-lhes a boa notícia: ele não está aqui, ressuscitou como disse. Estas palavras são um testemunho do poder de Deus sobre a morte. 3 dias após sua morte, algumas mulheres se aproximaram do sepulcro para ungir seu corpo, apenas para encontrar a pedra removida da entrada. O vazio do sepulcro não apenas simboliza que Jesus havia ressuscitado, mas também representa a vitória sobre o pecado e a morte. O fato de que a morte não pôde reter Jesus foi profetizado e era o cumprimento das promessas feitas tanto pelo salmista quanto por Jesus mesmo durante seu ministério. Sua ressurreição é a confirmação de que ele é o Filho de Deus e que, através dele, recebemos paz e propósito.